Hi again, students. How are you? You fine? Tá tudo bem por aí? Let's start our class number 37. Nós vamos começar a nossa aula de número 37, ok? Mas antes, bora para aqueles recados importantes. Siga comigo aqui, olha só. Atividade obrigatória no Classroom. Não esqueçam. Gente, eu digo isso porque eu também tenho que dar conta dos meus alunos lá no Classroom, da escola que eu trabalho, né? E muito aluno está esquecendo disso. Então, precisa fazer a atividade obrigatória para enviar, para que eu, como professor, receba a sua atividade, a atividade do aluno e marque a presença, tá bom? Então, não esqueçam desse detalhe importante. De novo, né? O mural é a tua sala de aula, pessoal. Então, vocês precisam usar o mural para tirar dúvida, para poder conversar, para poder falar com o teu professor, o que quer que seja, tá bom? E a número 3, o pessoal que pega as trilhas pedagógicas, né, de acordo com a organização da sua escola, para poder ir buscar e depois devolver as atividades feitas, tá bom? E aí, lembra o que a gente conversou na aula passada? Dá uma olhada aqui, ó. Na aula passada, nós revisamos o presente perfeito com ever, never, already, since and for. E nós aprendemos o presente perfeito com o just, already e o yet. Então, esse daqui, ó, foi a novidade da aula anterior. O resto a gente já vinha conversando, né? Lembra lá, né, o yet, que significa já na pergunta, quando é aquele já que pertence à nossa rotina, né? Algo que é corriqueiro no nosso dia a dia. O just, que quando você quer falar que você acabou de fazer alguma coisa. O yet também ele aparece na resposta negativa significando ainda. E o already, famosíssimo, que a gente sabe bastante, que significa já. Beleza? E hoje, né? O título da nossa aula, Movies, Movies and Movies, filmes, filmes e filmes, nós vamos continuar falando de filmes, né? Que a gente, teve aulas anteriores que a gente falou sobre esse assunto. E dentro da questão de linguagem, a gente vai falar um pouco sobre a diferença do passado simples e do presente perfeito. Então, quando chegar lá, nesses slides, eu dou mais detalhes para vocês, ok? Então, bora lá. Vamos começar aqui com o nosso warm-up, o nosso aquecimento. Primeira pergunta, pessoal, number 1. What is Ancine? O que é Ancine? Tá, gente? Pertence ao português aqui mesmo, tá? Manda ver aí na sua pesquisa, se preciso for, caso você não saiba o que significa essa sigla, tá ok? É justamente o que eu estou perguntando. Na número 2, dá uma lida aqui, olha só. Created in 2001 by Provisional Measure 2228.1, Ancine, Agência Nacional de Cinemas, is a regulatory agency whose duties are to promote, regulate and inspect the cinema and audiovisual market in Brazil. Essa Ancine, que foi criada em 2001 por uma medida provisória, qual é a função dela? É regulamentar, é uma agência que regulamenta, tá? E inspeciona os cinemas e toda a produção audiovisual no Brasil, tá bom? Então, assim, de acordo com a tua opinião, já que a gente está falando do cinema brasileiro, dá uma olhada na letra A. Is cinema powerful in Brazil? Na tua opinião, o cinema é poderoso no Brasil? É forte? Se a gente se comparar com produções hollywoodianas, por exemplo, o que você acha? Letter B. Do you like Brazilian movies? Você gosta de cinema brasileiro? Então aqui é uma pergunta feita no presente simples, procura dar uma resposta completa. Pensa aí, pesquisa se preciso for a respeito do Ancine, né? Caso você não saiba o significado da sigla, e daí a gente já volta para a gente poder conversar. Bora lá.
Então, olha só, pessoal. Veja lá se o que você pesquisou aí está correto. Ancine significa o quê? Agência Nacional do Cinema, tá bom? Daí aqui na número 2, letra A, eu tinha, aí a A e a B era pessoal, né? Is cinema powerful in Brazil? Estava perguntando se no Brasil o cinema é forte, né? Yes, it is or no, it isn't. Ia depender da tua resposta, da tua opinião. Daí, se fosse uma resposta completa, pessoal, vale lembrar aqui, né? O it é aquele pronome pessoal que a gente utiliza justamente para poder substituir objetos, animais, coisas de um modo geral. Como a gente está falando de cinema, está no singular, por isso que a gente usa o it, beleza? Então, se fosse uma resposta comprida, yes, it is powerful in Brazil. Se você quisesse, ao invés do it, era só você botar, então, cinema na resposta, beleza? B. Do you like Brazilian movies? Se você gosta do cinema brasileiro. Yes, I do, or no, I don't. Resposta curta. Resposta completa afirmativa. Bora lembrar. Tira o do e repete o resto da frase. Yes, I like Brazilian movies. Se for negativa, mantém o don't e repete o resto. Sempre bom a gente relembrar, né? Ok. Before reading. Então, aqui nós temos uma atividade para nos preparar para o texto que a gente vai ler. Number 1. Do you think Brazilian movies are popular overseas? Você acha que o cinema brasileiro é popular em outros países? Tá? Sim ou não? Tenta uma resposta completa também. Number 2. The text title is Film as an Industry. Which picture best represents it? O título do texto é Film as Industry. Filme como indústria. Qual dessas duas imagens que a gente tem aqui, pessoal, melhor representa esse título? Então, na letra A, nós temos uma espécie de uma sala com uma televisão, daí tem uma pessoa deitada com controle remoto na mão assistindo. E na letra B, nós temos o que parece um estúdio de gravação mesmo, né? Com câmeras, com iluminação e tudo mais. Beleza? 3. Do you happen to know where the first Brazilian film was displayed? Por um acaso você sabe aonde que passou o primeiro filme aqui no Brasil? Em São Paulo ou em Rio de Janeiro? Dá uma pesquisada rápida aí na internet se preciso for, beleza? Então eu vou dar um tempinho, daí eu já volto para a gente poder continuar conversando.
Ok, let's check. A número 1 era pessoal, né? Se você acha que os filmes brasileiros são populares lá fora, em outros países. Yes, I do or no, I don't. Uma resposta completa, afirmativa, tira o do e repete o resto da frase. Negativa seria só repetir. Por exemplo, no, I don't think Brazilian movies are popular overseas. A número 2. Qual das duas imagens estaria mais próximo do título do texto, né? Film as an industry. Filme como indústria. Letra B, quando a gente fala justamente sobre a produção, né? Indústria, produzir. Beleza? Então, acho que a letra B seria a mais apropriada. E a número 3, eu estava perguntando aonde que passou o primeiro filme brasileiro, né? A primeira produção brasileira aqui no país, em Rio de Janeiro, tá? Foi na cidade do Rio de Janeiro. Beleza? Alright. Agora sim, nós temos o nosso texto. O nosso texto aqui ele tem 2 slides, tá bom? Daí eu vou fazer a leitura em inglês e daí eu venho com a tradução como a gente está acostumado. Bora lá então. Film as an industry, filme como indústria, que é o título. Films are activity inserted in the cultural sector of the economy and which represents the reproduction and the immediate consumption, just like the music and the literature industry. The film industry is comprised of companies that participate in 4 segments: production, infrastructure, distribution, and exhibition. The Brazilian film industry has shown increasing dynamism since the middle 90s. Então, essa primeira parte do texto ele fala mais ou menos assim, que filmes é uma atividade que está inserida na cultura e também na economia e que representa justamente a reprodução e o consumo imediato. Então, é produzido, reproduzido e consumido, tá? Assim como a indústria da música e da literatura. A indústria do filme, né, gente, ela tem muitas companhias, muitas empresas que participam na produção em 4 segmentos diferentes. A própria produção, toda a infraestrutura para produzir, a distribuição e a exibição. Então, são 4 segmentos diferentes, tá? Produção, infraestrutura, distribuição e exibição. O filme brasileiro, ele teve mais dinamismo, ele começou a crescer um pouco mais em meados dos anos 90. Vamos seguir agora para a segunda parte do nosso texto. During the period that Rio de Janeiro was the capital of Brazil, it was a target of a new urbanization and modernization through government policy. The policy was championed by the optimism of the new republic, and its main goal was a civilized capital. The atmosphere of urbanization and importation of foreign culture was favorable for the introduction of the cinema in Brazil in 1986, with the first film exhibition in Rio de Janeiro. Então aqui ele fala que essa parte do texto ele mostra justamente o período em que o filme brasileiro começou a ter uma ascensão. Que durante o período que o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil, um dos principais motivos do governo naquele momento era tornar o Rio de Janeiro urbanizado, já que era a capital, né? E foi justamente durante o período da Nova República em que essa civilização na então capital Rio de Janeiro começou. Daí aqui ele fala que o seguinte: essa urbanização trouxe para o Rio de Janeiro a cultura de filmes estrangeiros, consequentemente introduzindo o cinema aqui no nosso país, em 1886, justamente com a primeira exibição lá na cidade do Rio. Tá ok? Bora praticar então agora esse texto. Reading for General Information. Aqui eu tenho uma atividade para informação mais geral sobre o texto. Number 1. What is the text about? Sobre o que é o texto? Tenho aqui 3 alternativas, leiam com calma. E a número 2. Where can this text be found? Aonde que esse tipo de texto pode ser encontrado na opinião de vocês? Dicionário na mão para pegar a palavra que não sabe, hein? Bora lá, já volto para a gente poder conferir.
Ok, então assim, a primeira pergunta era What is the text about? Sobre o que é o texto? A alternativa certa é a letra B. It talks about how the cinema was introduced in Brazil. Fala como que o cinema foi introduzido no Brasil, né? A letra A traz sobre como que a indústria de filmes se desenvolveu no mundo inteiro. A gente não tem essa informação, né? E a letra C fala sobre it explains that films do not represent. Aqui está falando que os filmes eles não representam um real consumo. Não, muito pelo contrário, né? E onde que a gente pode encontrar esse tipo de texto? On magazines, em revistas. Scientific papers, trabalhos científicos? Não. Romances? Também não. Né? Em livros, né, de romances. Ok? Bom, agora, reading for detailed information. Vamos ler para informações detalhadas. Então, eu tenho duas perguntas sobre essa primeira parte do texto. What do films represent in economy? O que os filmes representam na economia? 2. What are the 4 segments? Quais são os 4 segmentos que o texto fala? Bora lá, já volto para a gente conferir.
Alright, let's check. Vamos checar. What do films represent in economy? O que os filmes representam na economia? Reproduction and consumption. A reprodução e o consumo. What are the 4 segments? Quais são os 4 segmentos apresentados no texto? São eles: Production, Infrastructure, Distribution and Exhibition. Produção, infraestrutura, distribuição e exibição. Ok? Alright. Agora, número 3 e número 4, sobre essa outra parte do texto, ok? The pronoun its, line 4, refers to. O pronome it, na linha número 4, se refere a quê? Cadê ele aqui, ó? Ele está bem aqui no final, ó. A que ele se refere? Porque esse pronome its é o pronome dele ou dela, que se refere a objetos, coisas, animais de modo geral, tá? Então, se refere à capital ou à nova república? Tem as duas alternativas. Então, você precisa voltar no texto para poder interpretar e saber. What was Rio de Janeiro a target of? O Rio de Janeiro ele era alvo do quê nesse momento em que o texto se retrata? Então, pensa aí, respondam e eu já volto.
Alright, let's check. Vamos checar. O pronome it se refere a the New Republic, a nova república, né? Quando ele fala aqui, quer ver? Olha. The policy was championed by the optimism of the New Republic and its main goals. E o seu principal objetivo era civilizar a capital. O principal objetivo de quem? Da nova república que foi dito anteriormente. Ok? E a número 4. What was Rio de Janeiro a target of? O Rio de Janeiro, ele era um alvo do quê? Aqui diz, olha, a new urbanization and modernization through government policy. Uma nova urbanização e modernização através de políticas do governo, ok? Alright. Bora agora falar sobre o nosso ponto gramatical. Cheguei a respirar fundo aqui, porque aqui a gente tem assunto para conversar, hein? Então assim, pessoal, a grande dúvida que muitos alunos têm quando a gente começa a falar sobre o presente perfeito é justamente entender bem, deixar claro, a diferença do presente perfeito em relação ao passado simples, já que ambos tempos verbais se referem a passado, tá ok? A principal diferença é a seguinte: quando a gente fala de passado simples, é porque você está falando de uma ação que aconteceu no passado e lá terminou. Ela teve começo, meio e fim no passado. Não há conexão nenhuma com o tempo presente. Tanto que, em frases do passado simples, você pode utilizar expressões como ontem, ano passado, mês passado, qualquer expressão que indique quando essa ação aconteceu e acabou. Diferentemente do presente perfeito, que é um tempo verbal que a gente utiliza para se referir a ações que começam no passado e têm uma conexão com o presente. Ou porque começou com o passado e continua até o presente, ou porque você vê o resultado daquela ação no passado, no presente. Então, o presente perfeito é justamente isso, essa conexão entre passado e presente. Se você conseguir ter isso em mente e entender essa diferença, pronto, está resolvido. Bora ver aqui a estrutura e os exemplos. Chequem comigo aqui, olha só. Nós sabemos que o presente perfeito, ele tem como estrutura o have e o has, mais o passado particípio. Nossa, sabemos disso, tá? Daí aqui está justamente o que eu falei, olha, mais ou menos o que eu falei. To refer to a situation that happened at an indefinite time in the past. Essa informação é importantíssima. O presente perfeito ele é utilizado para se referir a uma situação que aconteceu em um tempo indefinido no passado. Se a tua frase é presente perfeito, não tem como você dizer quando ela aconteceu, porque ela ainda está acontecendo. Ou você vê no presente o resultado daquela ação. Diferente do passado simples, cuja estrutura a gente usa o did para fazer pergunta, né? E daí aqui diz assim: to refer to a situation that happened at a definite time in the past. Para se referir a uma situação que aconteceu num tempo definido no passado. O que isso significa? Quando eu digo tempo definido. Porque se a ação teve começo, meio e fim no passado, você pode dizer perfeitamente quando ela aconteceu. Tá bom? Bora para alguns exemplos. Primeiro aqui do presente perfeito, olha só. Primeira informação, pessoal. The situation can change. A situação, ela pode mudar. Beleza? Então, olha só. Filmes in Brazil have increased. Filmes no Brasil têm aumentado. This growth is still happening. Este aumento ainda está acontecendo. Tá certo? Ou seja, está aumentando. Não terminou, aumentou e acabou. Não, está em progresso, tá? The focus is on what happened. O foco está no que aconteceu. That movie has raised a lot of money. Aquele filme arrecadou muito dinheiro. O foco está na ação, né? No que aconteceu e não em quando. Até porque no presente perfeito não tem como você falar quando, né? Tipo, indicando quando acabou a ação. Agora olha o passado simples aqui, ó. The situation can't change. A situação não pode ser mudada. Central do Brasil was nominated for the Oscar. O filme Central do Brasil teve a nomeação
para o Oscar. Ou seja, essa nomeação aconteceu no passado. Não está sendo nomeado. Foi, acabou, tá? E o foco está em quando aconteceu. Frozen 2 raised 1.3 billion last year. Que o filme Frozen 2, ele arrecadou mais de 1 bilhão lá no ano passado. Ano passado. O ano passado acabou. Não dá pra gente voltar no tempo para poder tentar mudar esse valor aí desse dinheiro. Entendeu? Vocês entenderam, pessoal? Então, assim, porque agora vai vir um exercício para vocês praticarem. Passado simples. A ação acabou lá no passado. Não tem nada que liga aquela ação ao tempo presente. Presente perfeito. Ou você fala de uma ação que começou no passado e continua, ou você fala de uma ação que aconteceu no passado bem recente e você viu o resultado dela no presente. Tanto que esse exercício que vocês irão fazer aqui agora é para vocês poderem preencher as lacunas ou com o passado simples ou com o presente perfeito. Gente, o passado simples é só você jogar o verbo para o passado. Se for regular, você coloca ed. Se for irregular, daí cada um tem o seu. Portanto, o dicionário vai ser importantíssimo. E os verbos, eles estão aqui entre parênteses. O presente perfeito, você vai colocar o have ou has e o verbo lá na terceira coluna, tá bom? Dica: se porventura você tiver nas frases expressões de tempo como ontem, ano passado, que indica quando aconteceu, é passado simples, tá? Caso contrário, é bem provável que seja o presente perfeito, principalmente se você tiver aquelas palavrinhas que a gente conhece bem, already, ever, yet, todas aquelas palavras que a gente vinha estudando, tá bom? Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer a atividade, daí eu já volto para poder corrigir.
Let's check. 1. I watched Jurassic World yesterday. Eu assisti o Jurassic World ontem. Ontem, acabou, gente. Tá no passado, não tem conexão. Você não está assistindo, né? B. My friend has worked with the movies for a long time. O meu amigo tem trabalhado com filmes por muito tempo. Então você tem a continuidade dessa ação. Ele começou e continua, né? C. Kelly has been an actress since she was 5. Kelly tem sido uma atriz desde que ela tinha 5 anos. Ó, since, desde, que a gente usa no presente perfeito, né? Começou e continua. D. I bought a new DVD last Monday. Eu comprei um DVD novo na segunda passada. Comprou, ele não está comprando, né? Acabou, comprou, levou para casa. E. I went to the movie theater last night. Eu fui ao cinema ontem. Você foi, assistiu o filme e acabou, né? Não tem a continuidade. Beleza? Bora ver o quiz aqui comigo? Vamos lá, olha só. My friend has dreamed of being a Hollywood actress since she was a child. Por que a número 1, a resposta certa é a letra B? Porque desde que ela era uma criança, a minha amiga ou meu amigo, sonha em ser... uma amiga, né? Porque é atriz. Uma atriz de Hollywood. Ou seja... esse sonho ainda não se concretizou, né? Tá acontecendo, beleza? E a número 2, I to the movies last weekend. Se você já olha aqui, last weekend, fim de semana passado, a gente tem uma expressão de tempo que indica quando que a ação aconteceu. Então é passado simples. I didn't go to the movies last week because I was sick. Eu não fui ao cinema no fim de semana passado porque eu estava doente, ou seja, é passado simples, porque a gente está se referindo a uma ação que aconteceu no passado. Ok? Bora encerrar nossa aula então? Então o que a gente viu hoje, né, pessoal? Hoje nós falamos sobre a indústria de filmes, dando um parâmetro bem raso a respeito do cinema brasileiro, e a gente aprendeu a diferença entre passado simples e presente perfeito, foi o que a gente acabou de falar aqui, ok? Então assim, pessoal, todo esse material vai estar disponível lá na plataforma, tá? É bem interessante de você rever a aula, de você dar uma olhada no material e ler com calma, para poder deixar claro na tua cabeça a diferença desses dois tempos verbais tão importantes no idioma, ok? Então, qualquer dúvida, deixa lá no mural para o teu professor. Bye bye and see you next class.